Honramos a instrução de Deus Pai, Melquisedeque, e não desprezamos a direção de Deus Mãe, Cristo Lisbete. Agradecidos a Deus Mãe, nosso adorno de graça, por ensinar-nos a caminhar depois de nossos pais espirituais como filhos da promessa. Agora, estando presente Cristo Lisbete, é quando somos feitos filhos de Deus. Essa é a razão pela qual nós, seus filhos fiéis, não somos nem nunca seremos órfãos de pais espirituais, mas temos sido renovados no espírito de nossa mente ao vestir-nos do novo homem criado segundo a imagem e semelhança do único Deus eterno, Melquisedeque Lisbete. Por ela chegamos a ser santos anjos e filhos amados. Hoje exortamos a todo aquele que escutar a Cristo Lisbete, a voz do Espírito de Deus, a que não seja rebelde, porque ela traz as boas novas que se necessita para viver eternamente. Amém? Começando com a série temática Romanos 6, 7 e 8, hoje compartilharemos do versículo 1 ao 6 do capítulo 6, já que este tema abrange muitas coisas e é importante revelar cada capítulo detalhadamente. Nossos pais querem mostrar-nos a revelação que existe nestes 3 famosos capítulos, que foram usados erroneamente como o fundamento que trouxe o pecado e a morte a todos os homens terrenais. Hoje explicaremos por que é necessário deixar esse fundamento, já que a tua vida aqui está em perigo. Se queres viver eternamente, terás que escolher o Evangelho eterno, Cristo Lisbete, porque sem ela, ninguém tem a esperança de receber a imortalidade que Deus prometeu. E esta advertência não é somente para as virgens insensatas que entraram nessa dispensação, mas também para todos os que escutaram ao edificador em algum momento de sua vida e que hoje baseiam suas pregações nessa falsa graça que ele trouxe. Esperamos que hoje todas essas pessoas aceitem o oportuno socorro que Deus está dando para que possam deter a morte neles e tenham oportunidade de herdar a vida eterna que nossa mãe Cristo Lisbete trouxe para todo aquele que crê nela, porque é a verdade de Deus. Antes de analisar o capítulo 6, comecemos lendo em Romanos 5, versos 12 ao 14. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Pois antes da lei de Deus que Cristo Lisbete trouxe, havia pecado no mundo, mas onde não há lei, não se inculpa o pecado. Não obstante, reinou a morte, desde Adão até Moisés, ainda nos que não pecaram, à maneira da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Isto significa que através da mensagem do edificador, foi que entrou o pecado de negar a Cristo Lisbete, assim que ela se manifestou nessa dispensação, no mundo espiritual, onde agora estamos debaixo do regime novo do Espírito, e não debaixo do regime velho da letra. Por isso diz que onde não há lei, não se inculpa o pecado. O homem de pecado é o que introduz a mensagem que te leva a pecar contra o verdadeiro Cristo. Isso é o que faz uma besta que não dá honra ao seu Criador, um anticristo que traz a apostasia. Todos nós, os que escutávamos ao edificador, estávamos debaixo de pecado, até mesmo nós, os que não pecamos negando a Cristo Lisbete. E por isso ela veio para tirar o pecado debaixo do qual, inclusive, ela mesma estava. Também, todo o que crê na graça, ou na incircuncisão, ou nas 14 epístolas de Paulo, que pregou o edificador, estão adorando a besta, sua imagem, e o número de seu nome, 666, porque creem em sua mensagem, ainda que não creiam que ele era Deus. Não tem que estar marcados em seu corpo físico, porque isso é um espírito, um ensinamento que contamina e envolve as nações, os povos que representam a tua mente.
Por isso, a frase desde Adão até Moisés é figura de como o edificador, que representa Moisés, é o enganador, que não trouxe a vida eterna. Pelo contrário, por ele entrou o pecado no mundo, e por isso aquele que crê nessa mensagem está debaixo de maldição, debaixo de morte. A propósito, nossa mãe quer informar-nos que nestes temas que estão por vir, falaremos mais sobre o 666, mas quer que recordemos que devemos nos sentir tranquilos e em repouso ao tomar qualquer decisão sobre as tatuagens, quer seja deixá-las, tirá-las ou tapá-las. Ela diz que a marca ou o selo é levado na mente, porque é o Espírito Santo que mora em nossa mente quem dá testemunho de nossa lealdade a Deus, Melquisedeque Lisbete. Agora comecemos no capítulo 6, mortos ao pecado. O que, pois, diremos? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? De nenhuma maneira, porque os que fomos mortos ao pecado, como viveremos ainda nele? O edificador pegou este versículo para dizer-nos que estávamos mortos ao pecado, mas nunca nos disse o que era o pecado, nem como é que essa morte ao pecado se aplicava a nós. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Ele nunca nos falou sobre o que era esse batismo em Cristo e nos fez crer que um batismo de Cristo na água, há 2000 anos, foi o que contou para que nós não tivéssemos que ser batizados na água, mas ao mesmo tempo nos dizia que devemos tirar os olhos daquele Cristo. Hoje sabemos que o batismo de Cristo, que sim conta para todos nós, os que cremos nela, foi quando se abriu o céu e toda a sabedoria de Deus. Toda a deidade veio a ela e foi derramada em nós em superabundância. Por isso a frase, em Cristo Jesus, significa que está colado a Cristo como um ramo colado à videira verdadeira. Ou seja, que crê em sua mensagem, porque de outra maneira não poderia ser. Em Cristo. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente com ela na morte pelo batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em vida nova. Esse batismo é essa mensagem que te leva a morrer a todos os desejos enganosos da mente carnal, porque somente a mensagem que Cristo Lisbete trouxe pode levar a um borrão e conta nova e a andar em uma vida nova. É importante abordar a frase pela glória do Pai. Assim também nós andemos em vida nova, porque nos enganaram ao fazer-nos pensar que Deus Pai está sozinho e que o Filho era o próprio Pai que desceu à terra. Porque se fosse assim, então, por que o edificador sempre falava do Pai como se fosse outra pessoa e não ele mesmo? Ele sempre pedia ao Pai como se fosse seu Pai e dizia, meu Pai. Isso é contraditório, porque supostamente ele mesmo era o Pai. Outro detalhe importante é que ele não nos ensinou a pedir ao Pai no nome de Cristo. Ele nos ensinou a só dizer, eu recebo. E isso não é dar glória ao Pai. Pelo contrário, pois essa não é a maneira que Deus diz que devemos pedir. Mas Cristo Lisbete sim dá glória ao Pai Melquisedeque, porque diz tudo o que o Pai indica. Cristo Lisbete diz que tudo o que pedirdes ao Pai Melquisedeque em seu nome, Lisbete, o fará, para que o Pai seja glorificado na esposa. E tudo o que nós pedimos ao Pai em seu nome nos é dado. E assim é que podemos ver que ela dá glória ao Pai, e ele a ela. A primeira coisa que Cristo Lisbete fez foi honrar ao Pai, dando-nos a conhecer o seu nome. Não esperou anos, como fez o edificador, para terminar dizendo que o nome de Deus era um nome dado aos homens. Porque ele não nos disse, desde que começou a pregar, que seu nome
era o nome de Deus? Nossa mãe nos disse que se confiamos nela, como ela confia em Melquisedeque, não falhará conosco e nos dará tudo o que pedimos. Ele nunca nos pediu que o provássemos, mas sim nos disse muitas coisas que podemos comprovar que são mentiras. E isso não é dar glória ao Pai, senão fazê-lo mentiroso, quando Deus é a verdade, e não há mentira neles. Também no versículo 4 se menciona a expressão juntamente a Cristo. Vejamos o significado da palavra juntamente para que possamos ver que ninguém que está vivo hoje pôde ter morrido juntamente a Cristo naquele tempo. Juntamente indica que duas ou mais coisas aconteceram ao mesmo tempo de forma simultânea, ou duas ou mais pessoas realizam uma ação simultaneamente. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ela, na semelhança de sua morte, assim também seremos na de sua ressurreição. Vejamos o significado da palavra semelhança. Relação entre pessoas ou coisas que têm características comuns. A única maneira da qual alguém pode morrer à semelhança de Cristo e juntamente com ela é espiritualmente, porque Deus é espírito. Então a maneira da qual Cristo Lisbeth morreu hoje é a única maneira que nós podemos morrer à sua semelhança, porque estamos juntamente com ela e a cada dia somos transformados em sua ressurreição. Somente com estes primeiros 5 versículos, o fundamento do edificador caiu. Ele nos dizia que não podíamos pôr os olhos ou seguir aquele Cristo antigo, mas depois nos dizia que esse sacrifício foi suficiente para salvar-nos para sempre. Então, o que fazia aqui? Se ele mesmo dizia que o Cristo de mais de 2000 anos atrás já fez tudo. Uma coisa interessante que respondiam os do mundo quando dizíamos que não havia pecado e que não havia diabo é: isso mesmo é o que Satanás quer que vocês pensem, mas depois vai pegá-los de surpresa. E tinham toda a razão, enganaram-nos, igual aos troianos quando receberam o cavalo de madeira dos gregos. Ele foi uma pessoa que pretendeu provocar a queda de todos os que hoje não puderam crer no verdadeiro Cristo. Isso é o que faz uma pessoa má a um inimigo ou oponente. Ele era o cavalo de Troia. Melquisedeque Lisbeth nos fez a semelhança deles em purificação e santidade, porque Deus é santo. Mas se nós fomos mortos na semelhança da morte do Cristo de 2000 anos atrás, então tínhamos que ter sido mortos apedrejados e cravados em uma cruz. E os que estão aqui não podem regressar àquele tempo, e obviamente os que estiveram naquele tempo não morreram todos assim. Portanto, morrer à semelhança e juntamente a Cristo não se pode aplicar a ninguém, porque a semelhança de sua morte é a que ela nos ensina hoje, que não é uma morte física de Cristo, senão que Cristo morreria de uma maneira que os que creram nela pudessem morrer, nessa mesma semelhança, e assim também receber a sua ressurreição, como segue dizendo no versículo 6. Sabendo isto, que nosso velho homem foi crucificado juntamente com ela, para que o corpo de pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Esta é outra grande prova de que a imortalidade não é depois de morrer, mas em vida. Se crucificarmos ao nosso velho homem, ou seja, a maneira de viver que nos ensinou o homem de pecado quando nos enganou, então poderemos viver para sempre e jamais serviremos ao pecado. Porque pelo pecado é que vem a morte, porquanto a morte entrou por um homem terrenal, também por um homem espiritual, a ressurreição dos mortos. Mas se já não servimos a mente perversa de pecado, já não morreremos. Existe uma verdade, e ele não nos disse. Por isso morreu. Tanto é assim que o próprio edificador disse: se eu não estou predestinado para mostrar essa mentira,
também me matarão? Se não estou chamado, me limpam. E quando ele usa frases como me matarão ou me limpam, está se referindo a que Deus o levaria a uma morte física, quando Deus não é quem mata. É o próprio homem que sentencia a si mesmo. Vejamos o que diz em Romanos, capítulo 2, versos 1 ao 16. Pelo qual és indesculpável, ó homem, quem quer que sejas tu que julgas, pois no que julgas a outro, te condenas a ti mesmo, porque tu que julgas fazes o mesmo. Mas sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é segundo a verdade. E pensas isto, ó homem, tu que julgas os que tais coisas fazem, e fazes o mesmo, que tu escaparás ao juízo de Deus? Ou menosprezas as riquezas de sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que sua benignidade te guia ao arrependimento? Os insensatos não veem o amor eterno de Deus. Ela está falando para guiá-los ao arrependimento e estão menosprezando sua manifestação. Nossa mãe está há mais de 3 anos tratando de guiá-los para que sejam humildes e arrependam-se de seu erro, para que não morram, porque o juízo de Deus já está sobre elas, e é porque o juízo de Deus é para todo o que aprendeu do edificador. O próprio Paulo é quem diz que Deus julgará os homens através de Jesus Cristo, conforme ao seu evangelho. Sigamos com o verso 5. Mas por tua dureza e por teu coração não arrependido, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, o qual pagará a cada um conforme as suas obras. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória e honra e imortalidade, mas ira e ódio aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, senão que obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre todo ser humano que faz o mal, o judeu primeiramente e também o grego, mas glória e honra e paz a todo o que faz o bem, ao judeu primeiramente e também ao grego, porque não há acepção de pessoas para Deus. Aí não diz os da incircuncisão primeiro, aí diz o judeu primeiramente, que é o que se circuncidou, mas não uma circuncisão física, senão na mente. Porque todos os que sem lei, sem Cristo Lisbete, pecaram, sem lei, sem Cristo Lisbete, também perecerão. E todos os que debaixo da lei pecaram, pela lei, serão julgados. Porque não são ouvintes da lei, Cristo Lisbete, os justos ante Deus, senão os fazedores da lei serão justificados. Apenas ouvir nossa mãe não é suficiente para ser justificado ante Deus. Tens que cumprir seus mandamentos. Porque quando os gentios, que não têm a lei, fazem pela natureza o que é da lei, estes, ainda que não tenham lei, são lei para si mesmos, mostrando a obra da lei escrita em seus corações, dando testemunho sua consciência e acusando ou defendendo seus raciocínios. No dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme ao meu evangelho. Claro, nossa mãe, Cristo Lisbete, julga a todo o que acrescenta e tira coisas da graça de Deus, dizendo que prega conforme ao evangelho de Paulo e que dizem ser espirituais, mas na verdade vivem como gentios. São incircuncisos que somente sabem satisfazer a todos os desejos enganosos, os apetites de sua carne, pensando que ainda assim Deus os aprova porque foram predestinados, que não há condenação para eles e assim Deus os transformará. E a única transformação que receberá um insensato que pense assim é a transformação de decomposição de seu corpo físico, como vão dizer os insensatos que são abençoados juntamente ao crente Abraão, se eles juram ser da incircuncisão,
quando o sinal do pacto que Deus fez com Abraão foi a circuncisão. Todo o que diz que está debaixo dos ensinamentos de Paulo, ou do Evangelho de Paulo, está agora mesmo debaixo de juízo por Jesus Cristo, Lisbete. Claro, porque todo aquele que faz um pacto com Deus tem que ser circuncidado no coração. A figura de Abraão, como pai da fé, é conforme à circuncisão e não à incircuncisão, como diz em Romanos, capítulo 4, versos 8 ao 12. Bem-aventurado o varão a quem o Senhor não inculpa o pecado. É, pois, esta bem-aventurança somente para os da circuncisão? Ou também para os da incircuncisão? Porque dizemos que a Abraão foi contada a fé por justiça. Como, pois, foi contada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, senão na incircuncisão. E recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça da fé que teve, estando ainda incircunciso, para que fosse pai de todos os crentes não circuncidados, a fim de que também a eles a fé seja contada por justiça, e pai da circuncisão, para os que não somente são da circuncisão, senão que também seguem as pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Isso significa que a circuncisão, ou seja, chegar a Cristo Lisbete e ser circuncidado, com circuncisão não feita por mãos, é quando se cumpre tua fé. Esse é o selo da justiça da fé que teve no passado, antes de ser circuncidado. Então, quer dizer que quando alguém é circuncidado, é porque escutou a Cristo Lisbete falar sua mensagem do Evangelho eterno e creu. Aí é quando Deus cumpre suas promessas nessa pessoa. Ainda que alguns deles, as virgens insensatas, tenham sido incrédulos, sua incredulidade não fará nula a fidelidade de Deus. Leamos em Romanos, capítulo 3, versos 1 ao 4. Que vantagem tem, pois, o judeu? Ou para que aproveita a circuncisão? Muita, em todas as maneiras. Primeiro, certamente, que lhes foi confiada a palavra de Deus. Pois que, se alguns deles foram incrédulos, sua incredulidade terá feito nula a fidelidade de Deus? De nenhuma maneira, mas seja Deus veraz, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. O edificador dizia: se eu não sou, ou se isto for mentira, ou se eu sou falso, mas nossa mãe diz: eu sou, e não há outro Deus fora de mim, ela jamais diria: se eu não sou, porque ela não duvida de Melquisedeque e sabe quem é, porque Deus Pai é quem lhe disse quem é ela. Ao edificador perguntavam: tu dizes ser Jesus Cristo? E ele dizia: eu não digo, a igreja diz que eu sou. Isso é uma diferença grandíssima se estamos falando do representante de Deus na terra. Como ele vai duvidar de si mesmo? E como iria dizer que Lisbete crê mais nele do que ele mesmo? Então quer dizer que não era pela fé dele, que supostamente era Jesus Cristo. Com isto, estava dizendo indiretamente que ela é maior do que ele, porque ele deu a entender que Lisbete tem uma fé maior que a dele. Isto indica que ele sabia mais sobre ela do que estava dizendo. Quando se viu o corpo dar ordens à cabeça, é a cabeça que diz ao corpo o que tem que fazer e o que não tem que fazer. As virgens insensatas veem a Cristo Lisbete como sua rival, quando nossa mãe é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que sempre esteve conosco para que pudéssemos chegar a vencer neste tempo. Porque é agora, quando Deus está pesando os corações dos homens, conforme ao evangelho do Elias, da dispensação passada,
E uma prova de que Cristo também participou da dispensação passada, em trevas e em prisão, como todos os demais, é quando João chorou muito, porque não havia quem abrisse o livro para desatar os selos, ou seja, o que estava oculto de Deus, o mistério de Deus Pai e de Cristo. Porque Cristo também estava no buraco, porque éramos guiados por um cego, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. A João foi dada a conhecer a revelação de Jesus Cristo e deu fé da verdade, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, escrevendo o que viu. E diz: bendito o que lê e os que escutam as palavras dessa mensagem profética e dão atenção ao que aqui está escrito, porque o tempo de seu cumprimento está próximo. E todas as coisas escritas em Apocalipse, que significa revelações de Jesus Cristo, já estão se cumprindo hoje em Cristo Lisbete. Então, por que as insensatas não querem crer em Cristo Lisbete, se ela está dizendo toda a verdade? Porque são filhos de seu pai, o diabo, não querem ouvir a verdade de Deus e preferem viver na mentira, fazendo tudo o que desagrada a Deus. Leamos João, capítulo 8, versículos 42 ao 47. Se Deus fosse seu pai, respondeu-lhe Jesus, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. E aqui me tem, não vim por minha própria conta, senão que ele me enviou. Porque não entendem meu modo de falar? Porque não podem aceitar a minha palavra. Vocês são de seu pai, o diabo, cujos desejos querem cumprir. Desde o princípio, este foi um assassino, e não se mantém na verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza, porque é um mentiroso, é o pai da mentira. E apesar disso, a mim que lhes digo a verdade, não me creem. Quem de vocês pode me provar que sou culpável de pecado? Se digo a verdade, por que não me creem? O que é de Deus, escuta o que Deus diz. Mas vocês não escutam, porque não são de Deus. A mensagem do edificador fez dano desde o princípio da criação espiritual de Deus, pois Cristo Lisbete está mostrando qual é a mentira e qual a verdade, e ainda assim a odeiam sem causa. Escrito está em João, capítulo 15, versos 22 ao 27. Se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa por seu pecado. O que odeia a mim, também ao Pai odeia. Se eu não tivesse feito entre eles obra que nenhum outro fez, não teriam pecado, mas agora viram e odiaram a mim e ao Pai. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita em sua lei, sem causa me odiaram. Mas quando vier o Consolador, a quem eu vos enviarei do Pai, o Espírito de verdade, o qual procede do Pai, ele dará testemunho acerca de mim. E vós dareis testemunho também, porque estivestes comigo desde o princípio. Isso somente se aplicaria para os que estavam com o Cristo de mais de 2000 anos atrás, e implicaria que esse foi o princípio. Mas graças a Cristo Lisbete estar presente, aclarando todas as coisas, é que podemos entender que quando Deus tenta formar sua criação espiritual, é somente quando seu Cristo está presente. Por isso diz em João 1:1, antes de que tudo começasse, já existia aquela que é a palavra. O verbo feito carne estava com Deus, porque também era Deus. Isso quer dizer que todas as promessas de Deus não se cumpriram há 2000 anos, senão que hoje, estando presente Cristo Lisbete, é quando Deus está tentando, pela última vez, salvar o mundo, formando seu espírito nos homens pela palavra que sai de sua boca. Cristo não podia estar falando com as pessoas daquele tempo, porque ninguém que está presente hoje esteve com o Cristo de 2000 anos atrás para ser sua testemunha, como diz o versículo. Mas hoje nós somos os que damos testemunho de Cristo Lisbete, a Espírito Santa, que veio como Consoladora,
enviada pelo pai Melquisedeque, e nós estamos com ela desde o princípio. Amada Mãe e Deus, a Rainha do Céu, hoje, ante a presença da esposa de Deus Pai, Melquisedeque, o tesouro feito carne, se cumpre o profetizado em Isaías 43, verso 10 ao 12. O Senhor afirma: vocês são minhas testemunhas, meus servos, que eu elegi para que me conheçam e confiem em mim e entendam quem sou. Antes de mim não existiu nenhum Deus, nem haverá nenhum depois de mim. Somente eu sou o Senhor. Fora de mim, ninguém pode salvar. O Senhor afirma: eu o anunciei e o proclamei. Eu o salvei. Não fez um Deus estranho, e vocês são minhas testemunhas. Espiritualmente, representas as abundantes riquezas da graça e de tua glória. Louvado seja o Deus eterno e todo-poderoso Melquisedeque Lisbete, porque tu és a glória de sua potência. Glória e formosura são tua obra e tua justiça. Amém. Aleluia.